Oi, gente, como é que vocês estão? Aqui que você fala sou eu, Giulio Auto, para mais uma aula de ciência dos materiais, da parte de propriedades mecânicas. Hoje a gente vai conhecer a lei de Hooke, entender um pouquinho mais sobre a deformação elástica. Vamos lá, então? Bom, na última aula a gente viu que quando eu aplico uma tensão, quando eu aplico uma carga no meu material, ele dá uma resposta devido a essa carga. Essa resposta é exatamente a deformação, que dependendo do nível da carga que você aplica, ela vai ser maior ou menor. Para a maior parte dos metais que a gente trabalha, quando eu aplico uma carga relativamente baixa, a gente tem uma deformação que a gente chama de deformação elástica. A deformação elástica é exatamente porque quando eu aplico essa carga, quando eu retiro ela, ela volta a níveis normais. E essa relação entre a carga que eu estou aplicando e essa minha deformação elástica, ela é meio que proporcional. E essa proporcionalidade ela é exatamente dada pela lei de Hooke. O que diz a minha lei de Hooke? Ela me diz que a minha tensão, que é o meu sigma, que a gente viu na última aula, vai ser igual a um módulo de elasticidade E ou módulo de Young vezes a minha deformação. E eu posso tanto ter o meu módulo de elasticidade também como a minha tensão dividido pela minha deformação. Aqui eu tenho alguns metais com os modos de elasticidade, que pode ser dado tanto em GPa como em PSI. Aqui, por exemplo, o meu aço, que eu tenho em média um modo de elasticidade de 200 GPa. Aqui o meu alumínio, algo próximo de 70. Como eu havia falado antes, a minha deformação elástica, ela exatamente ocorre quando a minha tensão é proporcional à minha deformação. Eu tenho meu modo de elasticidade. Então, se eu pegar e plotar um gráfico de tensão do meu ensaio pela minha deformação, stress strain aqui de inglês, eu vou ter uma linha reta, porque se a minha tensão, se o meu modo de elasticidade, ele é igual à minha tensão dividido pela minha deformação, ele vai ser proporcional, ele vai ser uma linha reta, que é exatamente essa linha aqui. E exatamente o meu ângulo de inclinação aqui, ele vai determinar qual que é a rigidez, qual vai ser a rigidez desse meu material. E quando eu tenho uma deformação elástica, quando eu carregar esse material até aqui e depois eu descarregar, eu fizer aqui um unload, o meu material, a deformação dele vai voltar exatamente na mesma linha e eu vou voltar no mesmo estágio inicial que eu estava. Aqui a gente chama que a nossa deformação elástica ela é não permanente, exatamente por causa disso, porque eu consigo voltar ao estágio inicial que eu estava no meu material. Alguns tipos de materiais que a gente vai ver aqui, por exemplo, ferro fundido cinzento, concreto e alguns polímeros, eles não apresentam essa porção elástica da minha curva quando eu faço uma curva de tensão por deformação. Ele não apresenta uma linha tão retinha igual outros metais, por exemplo. Ele não é linear. Então, para esse tipo de material, eu costumo utilizar ou o módulo secante, que eu estabeleço aqui uma linha do início até um ponto, relativamente arbitrário, que eu aplico ali. A gente tem algumas normas para dizer isso, mas não é algo completamente bem definido, ou também o módulo tangente, que é aqui também é a tangente da minha curva, também num ponto arbitrário. Aqui, normalmente, esse tipo de comportamento também é visto muito em polímeros, quando a gente vê o comportamento viscoelástico de materiais. Agora, quando a gente está olhando a deformação de uma escala um pouquinho menor, numa escala atômica, o que é a deformação elástica dos meus materiais? Ele é exatamente a mudança do espaçamento interatômico entre as minhas ligações interatômicas. Eu tenho dois átomos. Eu tenho aqui dois átomos. Vamos fingir que aqui eu tenho meus dois átomos e eu tenho uma ligação aqui atômica entre elas. Esse elástico aqui é a minha ligação atômica. E quando eles estão aqui paradinhos, na verdade eles estão sempre vibrando um pouquinho. Mas eu peguei e apliquei uma carga. Quando eu apliquei essa carga, eu dei uma esticada aqui no meu elástico. Quando eu dei uma esticada entre esses dois átomos, eu também tive uma maior separação interatômica dos meus materiais. Então, gente, a magnitude aqui do meu modo de elasticidade, ele é uma medida da resistência à separação dos átomos adjacentes. Por quê? Porque se eu tenho um material que ele tem um modo de elasticidade maior, os meus átomos eles vão estar mais juntos e eu vou ter mais dificuldade de fazer esse alongamento entre eles. Então, o modo de elasticidade dele vai ser maior. E na minha curva, quando eu estou fazendo aqui a minha curva de tensão por deformação, isso significa que o meu metal que tem um modo de elasticidade maior, ele vai ter uma inclinação maior aqui na reta do que o que tem um menor. A gente viu lá na tabela anterior que o meu aço, ele exatamente tem um modo de elasticidade maior que o alumínio. E quando a gente vai olhar isso no termos do meu gráfico de força por separação interatômica, que foi algo que a gente viu bem lá no início da matéria, quando a gente estava estudando ligação química, a gente vai ver que o meu
a minha ligação mais forte, ela vai ter também uma inclinação maior aqui da minha curva de força por separação interatômica. Eu vou ter que fazer uma força muito grande, por exemplo, eu chegar até esse estágio aqui de separação, eu vou ter que fazer essa força aqui para eu separar meus átomos. Enquanto que eu estava aqui nesse estágio, por exemplo, aqui eu tive que quase aplicar força nenhuma e ele já estava nesse estágio. Significa que a minha ligação é mais fraca. Então, o tipo de ligação que eu estou trabalhando e o meu tipo de material vai ter uma pequena correlação entre o meu modo de elasticidade e a minha classe de material, o meu tipo de ligação. Não só isso, né? Algumas outras coisas influenciam nas propriedades dos meus materiais. Uma delas é a temperatura. Aqui nesse gráfico, a gente consegue exatamente correlacionar a minha temperatura com a propriedade do meu material. Se a gente olhar bem aqui estão diversos materiais metálicos e eu estou reduzindo a temperatura. E à medida que eu reduzo a temperatura, o modo de elasticidade também é reduzido. Porque se eu estou aplicando calor, eu estou tendo uma maior agitação atômica. Então, meus átomos eles já estão naturalmente mais espaçados, eles estão naturalmente mais agitados. Então, vai ser mais fácil eu aplicar alguma separação, alguma deformação naquele tipo de material. Uma outra parte importante também é que os valores aqui de modo de elasticidade para materiais cerâmicos são aproximadamente os mesmos para os metais. Aqui eu estou comparando os meus grupos de materiais e o modo de elasticidade dele. Por exemplo, aqui a gente pode ver que os meus materiais cerâmicos eles estão mais ou menos da mesma caixinha que os meus materiais metálicos. Isso significa que eles vão ter modos de elasticidade próximos uns com os outros. Enquanto os meus polímeros, por exemplo, eles têm uns modos de elasticidade bem menores. Eles estão em outra faixa de atuação. Já os meus materiais compósitos, eles têm uma gama maior de alto modo de elasticidade e baixo modo de elasticidade. Isso é bom para a gente conseguir localizar onde estão os meus materiais. E, obviamente, isso ocorre devido ao tipo de ligação, né, que eu estou tendo aqui no meu material. Por exemplo, o meu metal, a gente sabe que a ligação metálica ela tem uma energia semelhante até a ligação iônica. Então, para eu dar um alongamento nessa ligação, eu vou ter que aplicar uma carga relativamente alta. E os meus polímeros, eles, apesar de terem ligações covalentes, que já são um pouquinho mais fracas, eles também têm muita ligação de Van der Waals. Essas forças de Van der Waals elas são mais fracas, como a gente estudou na parte de ligação química. Se você não assistiu, assiste essa aula de ligação química. Então, por esse motivo, eu consigo associar a minha ligação química com a propriedade mecânica do meu grupo de material. Por fim, gente, quando eu estou aplicando uma compressão ou um cisalhamento, ou torção, né, que são os outros ensaios, os outros tipos de cargas que a gente viu na nossa aula anterior, eu também vou ter esse comportamento elástico. Porém, aqui eu vou conseguir relacionar a minha tensão cisalhante com um módulo G. Esse meu módulo G, eu posso fazer analogia ao meu módulo de elasticidade. Aqui eu vou chamar ele de módulo de cisalhamento. Ele é basicamente a mesma lógica, só que ao invés de eu ser um módulo de elasticidade no comportamento de tração, eu vou ter esse módulo para um comportamento de cisalhamento do meu material. E aqui eu vou ter esse gamazinho, que é exatamente a deformação, né? A deformação do meu material quando ele está submetido a esse tipo de carga. Para tração e compressão, a lógica é mais ou menos a mesma, né? Elas são bem parecidos. Isso aqui só muda quando eu estou trabalhando com cisalhamento e a parte de torção. Aqui eu tenho uma tabelinha com o modo de cisalhamento de alguns metais também. A gente vai ver aqui que o modo de cisalhamento, em geral, ele é bem menorzinho do que o módulo de elasticidade. E a gente vai ver na próxima aula também que tem uma correlação entre o meu módulo de elasticidade e o meu módulo de cisalhamento. E aqui uma última parte importante para a gente citar, pelo menos, é a questão da inelasticidade do meu material. O que eu estou falando de anelasticidade? Toda hora que a gente estava trabalhando aqui com os meus metais, quando eu aplicava aqui uma tensão, né, aquela curva de tensão por deformação, depois que eu soltava a minha carga do meu material, ele pegava e voltava instantaneamente para o tamanho que ele estava. Isso aqui é exatamente representado por esse gráfico. O que eu estou falando? Eu estou aplicando uma deformação, deixei ele um tempo, aí eu deixei de aplicar essa deformação, o meu corpo de prova ele volta de certa forma instantânea para a dimensão original. Porque isso aí ocorre muito em metal e etc. Porém, a gente tem um grupo de materiais, muito mais comum isso, inclusive em polímeros, que apresentam um fenômeno de anelasticidade. O que é esse fenômeno de anelasticidade? Eu estou aplicando aqui uma deformação num tempo. Eu cheguei nesse ponto aqui. Nesse ponto aqui, por exemplo, pensa numa massinha, por exemplo, uma borracha,
Não uma borracha muito elástica, mas uma borracha um pouquinho menos elástica. Aí você pega e deforma essa borracha. Ela não volta instantaneamente para o estado inicial dela. Ela vai voltando aos poucos. É como se você soltasse ela, aí ela vai voltando aos pouquinhos até o estado inicial dela, que é exatamente isso aqui. Ao invés dela voltar direto para o estado original, ela pega e vai voltando até o estado original de forma periódica. Ela leva um tempo, tem um tempo associado a esse retorno ao tamanho original que ela tinha. Aqui, para componente metálico, normalmente essa componente anelástica ela é tão pequena que a gente nem a gente não costuma considerar ela no processo de deformação, mas em alguns materiais poliméricos isso aqui ela tem uma magnitude significativa e a gente tem que considerar ela. Principalmente quando a gente está falando de comportamento viscoelástico, que é um assunto que a gente vai abordar um pouquinho mais para frente. Por fim, gente, vamos fazer um exercício rapidinho aqui, só para a gente reforçar alguns conceitos, um exercício bem simples. Eu tenho aqui um pedaço de cobre, originalmente com 305 milímetros. Ele já me deu aqui o meu L0, qual que é o tamanho do meu pedaço de cobre. De comprimento, e é puxado em tração com uma tensão de 276 MPa. Ele me deu aqui o meu sigma. Se a deformação for totalmente elástica, ou seja, eu ainda estou ali obedecendo a minha lei de Hooke, qual será o alongamento resultante? Como eu estou obedecendo a minha lei de Hooke, eu posso ter essa relaçãozinha aqui, né? A minha tensão vai ser a minha deformação vezes o meu modo de elasticidade. Eu sei que a minha deformação vai ser o meu ΔL, que é a variação do meu comprimento em relação ao meu comprimento inicial. O que eu estou querendo saber é exatamente o quê? Qual será o alongamento? Ele está querendo saber quem vai ser o meu ΔL aqui da minha equação. E quando eu isolo esse ΔL, quem que ele vai dar? Eu vou jogar o meu L0 para cá, vou jogar o meu modo de elasticidade aqui para baixo. Então, o meu ΔL vai ser a minha tensão, vezes o meu L0 dividido pelo meu modo de elasticidade. Quando eu substituo valores aqui, minha tensão é 276 MPa, aqui eu vou ter 110 vezes 10 a 3 MPa, que é o meu modo de elasticidade, que isso aqui é um valor tabelado, tenho naquela tabelinha que eu mostrei para vocês aqui no início dessa aula, e também eu tenho aqui o meu comprimento original. Resolvendo isso aqui, o meu MPa vai cortar com o meu MPa, e eu resolvendo essas continhas aqui, eu vou achar 0,77 milímetros de alongamento, ou seja, de 305 milímetros, eu variei apenas 0,77 milímetros. É uma parte bem pequenininha. Você vê que a deformação elástica ela é realmente muito pequena. É até difícil você perceber a olho nu. Bom, gente, a aula de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Lembre de deixar o like, curtir e compartilhe isso para o seu amigo que está fazendo essa disciplina. Um grande abraço e tchau, tchau.